Hello, gente, tudo bom com vocês, meus amores? Vocês imaginam o prazer que é estar de volta neste canal. E hoje eu vou falar sobre a adaptação da Colleen Hoover, que é Se Não Fosse Você. Acabei de assistir o filme nos cinemas e, gente do céu, que filme gostoso, que filme especial, que filme lindo, sabe? Ele tem uma temática assim, tão assim resplandecente de amor, de drama, de paixão, de percas, de perdão, sabe? De recomeços. Ele é um filme muito especial. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade por aqui, que eu vou postar vários videozinhos para vocês. E estou muito feliz pelas novas pessoas que chegaram aqui. Prazer, eu sou a Kate Patricinha, eu falo tudo sobre cultura pop, sobre entretenimento e vídeos do cotidiano em geral. Eu falo muito sobre filmes, séries, novelas e etc. Tá? Então se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Então chega de falar, vou começar esse vídeo que tá muito legal. A gente conta a história de 4 personagens, são 2 núcleos. A gente vê primeiro, logo no começo do filme, a história da Morgan, do Chris, da Jenny e do Jonah. Então, os 4 ali, né, os 2 casais, eles têm um passado, já começa com eles numa festa, deles se divertindo, se chapando, horrores e aquela coisa. Só que a gente percebe logo uma faísca ali entre a Morgan e o Jonah, só que aquilo meio que fica jogado para escanteio, porque eles não dão muita importância para isso, porque a Morgan já tem relacionamento dela com o Chris. E é então que depois de 17 anos, né, os 2 se casam, tem uma filha, que é a Clara, que é uma adolescente super rebelde, e o sonho dela é ser atriz. E ela é apaixonada pelo menino, o que interpreta ele, né, que é o Mason Thames, que é o Miller, né, que ele é filho de homem que era traficante de drogas na época da adolescência deles, tá, dos pais dela. E eles têm uma certa vida normal, uma certa vida feliz e completamente previsível. A Morgan, ela é aquela mãe dona de casa super previsível, que deixa o café da manhã pronto, que se importa com a filha. E as duas têm aquele relacionamento, quando ela faz alguma coisa que ela não gosta, ela põe ela de castigo. Aquele típico de mãe super protetora, enfim. E o Chris, ele é super praia, trabalha bastante. E o Miller, ele é um garoto que cuida do avô, né? Que ele faz tudo pelo avô dele, fica trocando a plaquinha do avô dele para poder entregar a pizza em outro lugar, pelo caso dos limites da cidade, né? Porque como eles moram mais afastados ali, né, numa casinha pequena, então é mais distante para o entregador de pizza levar. Então, eles acabam se encontrando, a Clara e o Miller acabam tendo aquela conexão, e ela sempre gostou dele desde muito tempo, e ele também, ele tem uma namorada, é onde fica bem complicado dos dois se aproximarem. E aí depois vai acontecendo vários conflitos ali, até que certo dia, depois que todo mundo tá indo pro trabalho, e aí a Clara tá mandando mensagem pro telefone da tia dela, porque ela se sente mais à vontade em conversar com a tia dela do que com a própria mãe, né? Porque isso é uma coisa basicamente normal entre os adolescentes. E ela se dava muito bem com a tia, então eram 2 pessoas que ela venerava, que era o pai e a tia. E a mãe, ela, tipo assim, amava a mãe dela, tinha as tradiçõezinhas com a mãe dela, só que não era tão especial quanto do pai e com a tia, né? Ela tinha mais liberdade para conversar com eles, né? E aí então é o sonho dela ser atriz, o sonho do Miller de estudar cinema, tem várias referências no filme também, tudo isso é lindo e maravilhoso, sou apaixonada, gente, eu amei muito todas as referências que o filme traz. E aí então que nesse exato dia acontece um grande acidente, e quem estava dirigindo no carro era o Chris, que falou que ia trabalhar, e a Jenny disse que estava de recesso por conta da gravidez do Elijah, né? Que ela tem um bebê com o Jonah. E aí, então, acaba acontecendo um trágico acidente em que os 2 morrem. Sim, quem tava dirigindo era o Chris e a Jenny tava junto, e os 2 sofrem um acidente e morrem. E aí, então, a Morgan vai desesperada no hospital, procurando pelo Chris. E aí o Jonah chega desesperado procurando pela Jenny. E é então que os 2 se conectam daquela forma e já começam a pensar coisas assim. Não termino de falar essa frase. Aquela cena pra mim foi simplesmente chocante. A atuação da atriz é impecável, onde ela senta e tudo pra ela se desmorona. Gente, ele é um filme muito delicado, ele fala sobre perca, sobre traição. Ele expõe, assim, de uma forma tão espontânea, tão delicada, sabe? Que você acaba se envolvendo durante a história. Você consegue sentir a dor que a Morgan tá sentindo, sabe? E consegue compreender todas as fases delas e os surtos dela que ela tem, de querer mudar a casa, de querer fazer tudo aquilo. Tudo aquilo vale muito bem em pensar por que ela tá fazendo aquilo. Tudo isso é muito desgastante, porque afinal houve uma traição em que sua própria irmã, né, era amante do seu próprio marido.
né? E o Jonah também sendo feito de palhaço. Gente, os dois, foi o ápice para os dois começarem a se reaproximar, porque afinal das contas o Jonah sempre foi apaixonado pela Morgan, só que ela nunca percebeu, né? E ela também sentia aquela faíscazinha por ele, só que ela já estava com o Chris. Só que aí é difícil, ela não quer contar pra Clara, não quer que a Clara saiba, né? Então é difícil tudo isso que tá acontecendo, porque eles acabaram de enterrar os dois, depois ela tá surtando, querendo quebrar o carro dele, do que aconteceu do acidente, e ela encontra uma lingerie dentro da mochila dela, que ela trabalhava de enfermeira no hospital. Aí eu falei, pronto, gente do céu, que surto. Eu não sei o que eu faria no lugar da Morgan, mas eu super entendo ela. E, gente, é uma coisa assim que pode refletir tanto na nossa realidade, sabe? Você tentar perdoar, de você seguir em frente, encarar essa realidade e saber que você tem uma filha pra cuidar e que todos os lados que você olhar pelo canto da casa, você vai lembrar dele ou dela. Então é muito difícil pra Morgan, gente. Eu só queria entrar dentro da tela do cinema e dar um abraço nela, coitada. E no Jonah também, tadinho. Sabe, eu senti muita pena dele. Também pelo que o fato que estava criando um filho, que depois acaba descobrindo que o filho, que ele na covinha dele aqui, né? Ele é a cara do Chris. Então é onde ele já leva em consideração de que não é filho biológico dele, de que é filho do Chris, né? E que isso estava acontecendo há bastante tempo, essa traição estava acontecendo há bastante tempo. Então ele decide que ele não é meu filho, não vou mais cuidar dele. E joga nas costas da Morgan, que já tem tantos problemas, que está sofrendo esse trauma horroroso. Só que aí depois não, a Clara vai lá, fala assim, qual é a sua, hein? Como é que a gente também tá sofrendo, a gente também tá passando por tudo que você tá passando e você vai e abandona o seu filho? Como é que é mesmo? O Jonah cai em si, vai lá, enquanto isso a Clara limpa ali a casa dele que tava uma bagunça, ele vai lá e pega o seu filho de volta. Gente, é uma cena linda, ele chora, segura ele. E ao longo do filme, os dois vão se reaproximando, eles vão se declarando um pro outro, até que a Clara flagra os dois se beijando. E aí ela não sabe dessa história toda. Aí acontece todo o drama do filme, aí depois ela quer perder a virgindade dela de uma forma muito estranha e escrota, usando o Miller pra afogar a raiva dela. E depois os dois brigam por causa disso, tem todo aquele drama. E aí tem várias cenas fofinhas dos dois indo pro cinema, porque ela gostava de ir pro cinema com o Chris, que era o pai dela. E aí então, depois a mãe dela conta a verdade pra ela. Então, gente, é um mix de emoções, sabe? Assim, é uma adaptação muito fiel ao livro, só que tem vários diálogos, várias coisas que eu consegui ali notar que não estava inserida no filme, tá, gente? Então não espere que é exatamente uma cópia direta, muita coisa faltando ali na adaptação, mas é uma adaptação muito boa. Colleen Hoover acertou mais uma vez, depois de É Assim Que Acaba. Esse livro, gente, eu tô lendo ele, tô na metade do livro, vou terminar ele hoje ainda, tá, gente? Ele é perfeito para mim fazer um vídeo. Se vocês querem um vídeo de comparações entre livro versus filme, eu quero muito fazer, tá bom? Mas é uma história linda de se ver, sabe? É uma história assim simples, mas ao mesmo tempo ela te envolve e você fica torcendo por esses personagens, pelo amadurecimento e superação desses personagens. É uma história de superação, uma história de percas, é um romance gostosinho, leve, porque as cenas são muito fofinhas, as cenas em que o Miller trabalha no cinema, né? Então ele, às vezes, ele tem aquela vantagem de poder assistir o filme de graça, então ele leva para em vários encontros românticos em que ele leva a Clara para poder assistir filmes com ele. E o sonho da Clara é ser atriz, e ela atua muito bem, e o sonho dele é estudar cinema. Só que aí tudo se complica porque ela não contou pra ele, ela faz um jantar ali, o jantar de aniversário dela é simplesmente horrível. Horrível, gente. Gente, eu não vou nem falar sobre esse jantar de aniversário, que eu vou deixar pra vocês verem mesmo, porque a cena é simplesmente icônica. Só acontece merda atrás de merda, que aí depois desse jantar horroroso, no dia que ela tá de ressaca, que a mãe dela conta a verdade pra ela, gente. E a Shelby, gente, ela é perfeita. A amiga dela, gente, é o alívio cômico desse filme. Muito engraçada, todas as cenas em que ela aparece. Muito bom, gente. Eu ria muito quando a amiga dela aparecia. E ela lá no Tinder, dando match. Gente, super atual. E o filme tem essa presença de redes sociais, tem referências a vários filmes, gente. Só que as referências foram diferentes do que foram no livro, tá bom? A adaptação meio que pecou nisso daí. Colocaram a Missão Impossível como referência. Colocaram também as Patricinhas de Beverly Hills como referência. Eu amei muito isso também. E o filme termina com um final lindo, gostoso de se ver. Ele é um filme todo especial, gente. Recomendo muito, vale muito a pena o seu ingresso. Vai lá assistir, ver se você gostou dessa adaptação. Se você leu o livro ou não, também leia, porque vale muito a pena notar as diferenças, tá?
Mas o livro é muito melhor. É óbvio que o livro sempre vai ser melhor. Nunca vai ser superior. E também não acho que esse filme seja superior. É Assim que Acaba. Porque Assim que Acaba trata de um tema muito mais polêmico, né? Esse, como a gente fala de traição e de amores jovens e recomeços, é uma história muito legal, muito promissora, que faz com que você consiga superar os seus medos, você pensar em si mesma, em si própria e poder seguir em frente com aquelas suas dores, sabe? É um filme de superação, é muito bom, muito lindo, um drama assim que vale muito a pena, que eu vou levar pra vida. Então é isso, meus amores, se inscreva no canal para mais vídeos assim, ativa o sininho, qualquer novidade, comenta aqui abaixo, vou dar sobre a opinião de vocês. E é isso, um beijo, tchau!